Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos ao canal. Eu sou Gleice Hoffmann, deputada federal e também presidente do Partido dos Trabalhadores. E nós iniciamos hoje o programa Mulheres com Política, ou Política com Mulheres. Na realidade, para que as mulheres possam conversar um pouquinho sobre como é a vida política aqui no parlamento, mas também na sociedade, na militância, nos movimentos sociais. E hoje eu vou conversar com duas grandes mulheres que são mulheres batalhadoras, guerreiras, que têm uma vida política, com Benedita Silva, nossa deputada federal, e com Marília Reis. Marília já está quase chegando. Aqui na Câmara nós temos muitas reuniões, muitas atividades. Eu mesma saí agora da Comissão de Constituição e Justiça, a Benedita estava no plenário. Enfim, a vida do Brasil passa por aqui em diversas discussões. Mas enquanto a gente espera aqui a Marília chegar, eu queria apresentar para vocês a nossa deputada Benedita. Vocês conhecem ela, já conhecem de muitas lutas, mas sempre é bom lembrar quem foi Benedita, quem é Benedita, sua trajetória de lutas. Vamos lá. A Benedita Silva é a nossa deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ela é formada em auxiliar de enfermagem e serviço social. A sua trajetória de lutas e conquistas quebrou todos os tabus das esferas políticas, pois foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de vereadora do município do Rio de Janeiro, deputada federal da Assembleia Constituinte de 1988, senadora da República e governadora do estado do Rio de Janeiro. Além disso, foi ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social durante o primeiro governo do presidente Lula, momento embrionário do maior programa de combate à fome do mundo, o Bolsa Família. Não é pouca coisa, né, gente? Eu tenho o maior orgulho de você, Bené, você é, assim, nossa referência. E eu queria dizer que acho que a Bené, dentre todos os nossos militantes, quadros que nós temos, lideranças, é a que tem a trajetória mais parecida com a do presidente Lula. A sua vida, as suas dificuldades, da onde você veio, onde você chegou, e sempre na luta, né, Bené? Sempre na luta, né? Vou fazer 77 anos agora. 77, Bené? 77 anos, mais 33 de Partido dos Trabalhadores. Que maravilha. Então, essa relação com o Lula é uma coisa muito forte, né? Por isso a gente sofre tanto com a situação que está acontecendo, mas nós estamos na luta. E eu queria também falar de ti, né? Ô, Gleice, olha, obrigada por você convidar a estar aqui nesse programa, no seu programa, e dizer para você que você também é uma mulher fantástica, extraordinária. Obrigada. Foi uma melhor escolha que nós tivemos, foi você, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu quero crer que agora nós, mulheres, vamos achar não, já achamos, mas que a gente pode tudo, porque você, nossa senadora, fantástica, extraordinária, ministra, chefe da Casa Civil, que é mais que isso, e agora nossa deputada e presidenta do maior partido de esquerda na América Latina. Obrigada, isso Pedro. é muito importante, a sua tarefa não é fácil. A nossa, né? Eu acho que nesse momento de enfrentamento que a gente tem, das lutas que nós estamos tendo aqui no Congresso e da luta do Lula. E hoje a gente queria dedicar esse programa de Política com Mulheres para o Lula, né? Nós tivemos lá, a Bené também foi, dia 7, agora 1 ano de prisão do Lula. Aliás, a Bené foi várias vezes lá, nós nos encontramos na vigília várias vezes. Teve um depoimento da Bené muito emocionante sobre o Lula, aonde ela falou, chorou, né, se emocionou com a injustiça que estão fazendo com o Lula. A gente fica perguntando por que o Lula está preso, hein, Bené? Por que está preso? Eu não entendo até agora por que deixaram o Lula nessa situação. Qual foi o crime, qual é a prova que se tem para que Lula tivesse preso? Eu acho que o crime do Lula foi tirar da miséria os miseráveis. O crime do Lula foi dar oportunidade para nossos filhos estarem numa universidade, o filho do trabalhador está na mesma universidade dos outros. O crime do Lula também foi o fato dele dar um combate severo na discriminação racial. O crime dele foi ter também criado os ministérios, né, da mulher, de combate ao racismo,
da igualdade, do desenvolvimento social, Minha Casa Minha Vida, que foi um dos grandes projetos, eu digo que foi o maior programa habitacional popular que o Brasil já teve. Eu acho que da América Latina, viu, Bené? Porque muita gente veio copiar esse projeto aqui. Veio. Esse e o Bolsa Família. O Bolsa Família. Você foi precursora do Bolsa Família? Começamos lá, né? No início do governo do presidente Lula. No governo do presidente Lula. E a sensibilidade dele, né? Mas eles não vão conseguir tirar isso não, porque isso já está na alma da gente, né? Ele tem uma marca e essa marca é o que a gente quer, né? De um homem sério, um homem comprometido, um homem honesto. Exatamente. Um homem honesto. A gente está aí porque a gente acredita na honestidade dele e ele está preso porque ele cometeu esse crime de deixar o Brasil um Brasil conhecido, reconhecido, deixar a população pobre, diferente, dar dignidade, botar comida na mesa e tantas outras coisas, sabe? Para falar do Lula, eu me lembro de uma coisa, Gleisi. Ele ainda estava candidato e nós fomos no Rio de Janeiro, ele foi para o Rio, e nós estávamos sobrevoando, porque a gente ia falar, você tem que investir nas favelas, você tem que investir, olha. Aí eu disse assim, Lula, se você conseguir resolver esse problema da favela, dar dignidade para a gente, que as crianças escondem onde mora, porque não quer trazer um amiguinho numa casa assim, eu acho que você vai fazer muito. Você falou para ele? Falei. E depois eu vi o Lula fazendo, não é? Eu vi o Lula fazendo muito mais do que isso. Não é? Eu vi o Lula dando as meninas e os meninos, filho das domésticas que eu defendi a minha vida inteira por ter sido doméstica. Aliás, você foi relatora da PEC das domésticas aqui. E na Constituinte eu coloquei lá o artigo da trabalhadora doméstica. Então, tudo isso, Gleisi, faz com que a gente sinta, sei lá, o Lula é um paizão, sabe? Um paizão. A gente nem entende por que a gente gosta tanto dele, né? Além dos feitos dele, a gente gosta dele, porque ele gosta da gente. Ele gosta de gente também, Ele gosta de gente, ele gosta de gente. E eu acho que ele deve ter esse sentimento, né? Puxa, me tiraram a oportunidade de fazer mais para esse povo. Porque foi isso, Gleisi. Foi essa maldade. Ele fala, inclusive, na prisão, que uma das coisas que mais ele sofre é com o sofrimento do povo. Se nós já tínhamos feito tanto, avançado tanto, e agora está tudo isso regredindo, é muito triste, né? É muito triste. E ele fica entristecido com isso, viu, Bené? Ele fica muito entristecido. Eu me lembro quando eu olhei, foi a bancada, né, um de cada partido, nós fomos fazer a primeira visita lá ao Lula. E ele estava assim, né? Nós olhamos um espaço pequeno, e nós preocupadíssimos, né, com o Lula, naquela caminha, aquela coisa toda assim. Ele vira para nós e diz assim, não se preocupe com isso, tem centenas e milhares de pessoas que não têm uma cama dessa para dormir. Como é que você não vai gostar de uma pessoa assim, de uma criatura desse jeito, uma criatura que faz isso? Olha, não se preocupe, gente, preocupe com os que estão aí sem essa casa, o que estão fazendo com o Brasil. E ele tinha muita, mas muita esperança de poder ter sido realmente o presidente de novo desse país. E seria, né, Bené? Seria. Aliás, ontem, na pesquisa que a CUT fez com a Vox Populi sobre a reforma da Previdência, fizeram uma pergunta para o Lula. Fizeram uma pergunta a quem foi o melhor presidente do Brasil. Em primeiro lugar,
Luiz Inácio Lula da Silva, 50%, metade da população, ele saiu com mais de 80% de bom e ótimo, mas passou por uma desconstrução imensa, prenderam ele, devastaram a vida dele, criticaram o Lula de todas as formas, e ainda assim, por metade da população brasileira, ele é considerado o melhor presidente que esse país já teve. Apesar de estar preso, apesar de ser desconstruído, porque ficou na vida do povo. As pessoas não entendem isso. E a maioria que não entende é porque não entende de povo. Não pisa onde o povo está, não sabe o que o povo sofre, não sabe o que é ralar o dia inteiro, entendeu? Para ganhar 1 ou 2 salários mínimos, não sabe o que é pegar um busão, andar 2 horas para chegar no trabalho, ter um trabalho precário. O Lula viveu isso e sabe. Então, eu acho que ninguém tira o Lula do coração do povo. Ia ser o presidente, não tenho dúvida. Prenderam para não ser o presidente. Não ser. É uma prisão política do Lula. É política, não tem outra justificação. Ele não tem prova absolutamente de nada, né? Até deixar de escorregar que, pelo patrimônio do Lula, está comprovado que ele não é um corrupto. Você acha que não acharam conta na Suíça do Lula, não acharam mala de dinheiro, não acharam apartamento de dinheiro, e todas as provas que tem nesse processo do triplex são provas que inocentam o Lula e não que acusam. Exato. Descobriram que o Léo Pinheiro, por exemplo, pagou para os seus executivos corroborarem com o que ele denunciou. Ou seja, pagou 1 milhão para cada um. Nós só conseguimos descobrir isso porque um dos executivos não recebeu e entrou na Justiça do Trabalho. Olha só a loucura, reclamando porque não recebeu o dinheiro para incriminar o Lula. E agora as descobertas que nós estamos vendo, né, sobre a questão dos Estados Unidos envolvidos na Operação Lava Jato. Moro e o Bolsonaro vão para os Estados Unidos visitar a CIA. Aí descobrimos que tem uma operação aqui que foi treinada pelos americanos e que os americanos iam repassar um dinheiro para um fundo, para uma fundação, para o Moro utilizar, para o Moro e para o Ministério Público, para o Dallagnol, usar esse dinheiro no que eles quisessem para fazer política. É uma loucura isso, gente. Então, os interesses dos Estados Unidos contra o Lula são interesses muito grandes. Ou seja, porque além de tudo isso que você falou, o Lula foi um grande presidente que honrou o Brasil. Jamais Lula ia fazer continência para a bandeira americana, Benedito. Jamais. Respeitava o povo americano, os norte-americanos, mas fazer continência, bater continência. O Lula abriu um mercado com a África, lembra? Lembro. Que ele foi lá na porta do Nunca Mais pedir desculpas pela escravidão. No Senegal, lá no em Dakar, eu estava isso. lá. Você estava lá? Estava lá. Eu acho que essa é uma das passagens mais bonitas do governo. Você podia falar um pouquinho. Ilha de Goré, eu acho que é isso. Na Ilha de Goré. Então, ele quando viu aquilo, viu a prisão, né, a altura da prisão, o espaço da prisão, saber que ali tinha um buraquinho que olhava assim, via o mar e pensavam que eles poderiam chegar do outro lado, né, alguns morriam, e as mulheres, o lugar onde as mulheres tinham as crianças, ele olhou aquilo e disse, não, que tristeza. Que tristeza, meu Deus, a gente tem que pedir realmente perdão, Brasil, em nome do Brasil, por tudo quanto foi feito com os negros, né, advindo da África, porque veio também de Senegal, veio de Angola, né, veio, então, isso mexeu demais com ele, e ele foi o único presidente, eu digo o único porque foi mesmo, o único presidente que olhou com respeito à África, que olhou, que teve seus acordos, mas um acordo de cooperação digno, também um acordo de cooperação comercial com dignidade, colocando as prioridades, né, nessa relação, nas dificuldades que alguns países da África tinham, na tecnologia. Então, ele é uma pessoa amadíssima pelos africanos, amadíssima. Mesmo aqueles que não conheceram o Lula, eles gostam do Lula, Lula, porque ele conseguiu fazer isso. Ele uniu as pessoas,
Ele uniu as culturas, ele A África do Sul respeitoso. foi para o BRICS, né? O Lula foi um grande articulador do grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a África do Sul. E antes nós nem vendíamos nada para a África, agora a gente exporta para a África, pra compra África, produtos da África. Isso. É por isso que os americanos têm tanta raiva de nós. Tem. E não deixamos de ter relação com eles, né? Não, de jeito nenhum. E por isso que agora também esse governo quer acabar com as embaixadas, quer acabar com toda essa relação, né, porque quer entregar esse país, e esse país é majoritariamente negro, né? Majoritariamente negro. Majoritariamente Aliás, a riqueza negro. do Brasil e a população do Brasil foi construída, a riqueza construída pelos negros que foram escravizados, e o Brasil foi o último a deixar a escravidão. Por isso a política de cotas, por isso o Lula se preocupou tanto com isso. E também um país em que a miscigenação, o povo brasileiro, vem da origem negra, africana, indígena e africana. Então é algo maravilhoso esse país. Mas é muito interessante o que você coloca, né, da construção, porque na Bahia, por exemplo, que a gente brinca até que a Bahia é um outro país dentro do Brasil, mas a Bahia, por exemplo, era para ser muçulmanos, porque você já leu a história dos malês, aí você encontra nessa revolta dos malês como se deu a economia da Bahia, como se dava a economia da Bahia, né? E nessa revolta, claro, eles acabaram perdendo os sinais, mas ficou dessa coisa da religiosidade, né, nossa brasileira, que aí você tem quimbanda, umbanda, candomblé, tudo. São heranças, né? Heranças que vieram dos costumes, né? Da religiosidade, de tudo. E isso está em cada um de nós brasileiros. Então, eles não queriam vir. Eles não eram os analfabetos que diziam que tinha uma cultura forte, né? Uma cultura promissora. E tanto assim que, se não fora o ouro, né, os minérios e também, nesse caso, petróleo, né, desses países da diáspora, como é o Brasil, não tinham sofrido tanta guerra, né, porque a guerra toda se dá para a exploração das riquezas dos países africanos. E está se dando do Brasil, né? E com petróleo, né? Com petróleo. Basta ver o que está acontecendo aqui com a Venezuela, com os países que são produtores de petróleo. Agora a grande riqueza não é o ouro, é o petróleo. E os países que têm, o Brasil tem, graças ao Lula, porque o pré-sal já tinha sido descoberto, nós já sabíamos que tínhamos muito petróleo abaixo dessa camada do pré-sal, mas ninguém queria explorar, porque achavam que era muito claro, que a Petrobras ia gastar muito. O Lula disse, peraí, todos os países que se desenvolveram exploraram o seu petróleo, nós temos que ter, não podemos ficar dependendo dos outros, e botou a Petrobras para explorar. Hoje, o custo do petróleo no Brasil é tão baixo, parecido com o da Arábia Saudita, que o petróleo jorra da areia. Então, imagina a riqueza desse país. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você foi ministra do Lula, conhece o Lula há muito tempo, participou das políticas, a importância que o Lula dava ao protagonismo das mulheres. Porque o Lula dava protagonismo de raça, né, mas dava de gênero e das mulheres. Você foi ministra dele, tinha mais ministras, e ele fazia programas em que as mulheres eram realmente as protagonistas dos programas, não eram? Era. Lula tem uma relação muito forte, né? Eu acho que eu até brincava com ele, Dona Marisa, né? Da Dona Marisa. E Dona Lindu, a mãe dele também. Dona Lindu, porque ele a Dona Lindu é a marca dele, né? Ele sempre olhou para a Dona Lindu, do sofrimento, como ela teve que passar por situações difíceis, muitos filhos, pouco dinheiro. Muitos filhos, pouco dinheiro, e uma das cenas bonitas até que eu assisti no filme do Lula, que é quando ele fala com a mãe dele e ele vai preso, né? Sim. E deu aquela coisa ali, e a gente vê como ele fala da Dona Lindu,
Com carinho. Com né? muito carinho, porque ele sabe que se não fosse Dona Lindu, ele não ia existir, porque Dona Lindu trabalhou muito. Sim. Ela trabalhou demais para deixar os filhos crescer e com dignidade. E ela criou muito bem. Criou muito bem. E ele conta uma passagem para a gente que é muito legal, que é quando ele diz o seguinte, que quando nos momentos mais difíceis dele, que ele passava, desde pequeno, Dona Lindu dizia assim para ele, teima meu filho, teima meu filho que você consegue. Então isso é fantástico, quer dizer, ou seja, é alguém que deu autoestima, mesmo com as condições mais difíceis, de pobreza, às vezes não ter o que comer, que ele conta, né, que eles comiam um caldo, que era para distribuir para todos, um pouquinho de arroz. Ela dizia, teima meu filho, teima que você vai. E ele dizia assim, eu sou resultado da teima que Dona Lindu mandava eu ser. E aquela história também, né, dele ser o primeiro, o único, para chegar com o seu diploma de torneiro mecânico, né, com tanta dignidade. né? Não foi? Gente, não pode. Eles fizeram isso. E o Lula abriu tanta universidade, tanto escolas técnicas, gente, sabe? Queria que o filho do trabalhador, do mais pobre, pudesse estudar. Exatamente, pudesse estudar o que ele quisesse, né? E essa gente o que ele fechando quisesse, agora. essa gente fechando isso. O Lula muito carinhoso com as mulheres, muito carinhoso. O programa Bolsa Família, por exemplo, o cartão é colocado no nome da mulher, não é? O cartão no nome da mulher e também ele criou na Minha Casa Minha Vida para conjunto até de mães solteiras. Foi muito lindo isso, muito bonito que o Lula fez com as mulheres. Ele cuidou das mulheres, né, na questão do Bolsa Família, a mulher que vai, na questão Minha Casa Minha Vida também. Muitas da Minha Casa Minha Vida era mulher, na mão dela, a chave. Eu fui a várias inaugurações, né, de entrega de Minha Casa Minha Vida, e eu via lá a satisfação das pessoas, tem aquela dignidade, principalmente a mulher, porque a mulher, né, é de dupla jornada, né? Ela trabalha em casa e ela trabalha fora, né? Então o Lula sabe que uma mulher fica também feliz dela chegar do trabalho, chegar na casa dela, né, ter uma casinha decente, um lugar decente. Depois veio a Dilma, né, que complementou isso, botou Minha Casa Melhor, lembra? Minha Casa Melhor. Quer dizer, como é que a gente não vai esquecer de Lula? Não pode esquecer, não, né? A mulherada não pode Ele esquecer. dizia sobre a questão das mulheres, da casa e também do cartão, ele dizia assim, aqui vai ter a independência das mulheres que são ou dependentes do marido, são donas de casa, porque o cara, muitas vezes, se ele pegar o cartão, ele vai lá, bebe, aí volta para casa, já gastou dinheiro, não está nem aí com as mulheres com filhos. Ou então compra a casa do Minha Casa Minha Vida, também se endivida, vende e deixa as mulheres na rua. E eu acho que ele se referenciou muito nele, né? Porque ele teve uma vida assim que o pai deixou, abandonou. Então é uma riqueza ter tido um presidente como esse. Por isso que eu não me conformo do Lula estar preso. Nem eu. Eu não me conformo. Não sei. Como é que não viram isso? Não viram. Mas acho que é por isso, né? Você tem que prender esse homem porque ele vai reverter o processo no Brasil. Não pode prender. Agora me diga, pelo amor de Deus, qual é a ameaça, qual é o risco que se tem de ter o Lula, o risco político que se tem de ter o Lula livre. Maldade. E essa gente. Nós assistimos, né? Os piores momentos, não vimos o momento de Dona Lindu, mas vemos o momento de Marisa, né? Muito forte. Depois vemos o irmão, que ele nem pôde ir no funeral. O neto, né? E depois o neto. Gente, aquela conversa do Lula com o neto está aqui, olha, na minha retina, nos meus ouvidos. Né? Ele conversando com aquele neto. Olha, não tem quem sabe? E eu chegava em casa em prantos e falando, só falava nisso, ele conversando. E quando eu vi aquele aparato inteiro
Ai, gente, o Lula não merece isso. Não merece. O Lula é um homem do braço do povo. O povo estava todo lá. E o Lula não podia dar um aceno. Nem que ele abanasse. Nem que ele desse um aceno. E ele sofrido, nem que doído. Nem doído, né? Doído, mas ele entendeu, né? Aquela massa ali, né? E outra coisa também é aquela vigília constante, um ano, né? Aliás, vamos falar aí das manifestações. Olha você aí, ó, lá na frente da Polícia Federal, Bené. Na frente Isso da foi Polícia na ida à Federal. vigília, não foi agora não, né? Foi em outra vez. Quem? Ou foi não, agora? essa foi agora, Foi né? agora, lá Tô vendo a no camisa. evento do dia 7, né? Que estava muito bonito, né? Tava gente demais. Gente tava de demais. todo o Brasil estava lá. O pessoal lá. pegou ônibus, fez vaquinha, pegou carro, dividiu gasolina com os amigos e foram lá. Nós tínhamos umas 10 mil pessoas. Sim, quentinha, tinha cozinha comunitária. Lá é muito legal. Pessoal do MST, dos movimentos populares. Aí o pessoal vai lá, faz doação de comida, todo mundo cozinha, panelão grande, e vai distribuindo para o pessoal os pratinhos, as coisas. É muito legal a solidariedade que tem. E é uma romaria que nós temos lá. Então foi muito legal, muito legal. Olá, Marília, tudo bem? Joia, bom que você veio, chegou, conseguiu chegar. Conseguiu chegar. Ó, gente, chegou nossa deputada Marília Reis. Oi, Marília, gente, boa noite, Gleice, boa noite, Bené. Nós estávamos falando Desculpa, lá no atraso. dia 7. Não tem problema. A gente sabe como é que é a vida aqui. Sabíamos que você estava numa comissão, avisamos o pessoal que você estava. E nós estávamos falando do Lula e das manifestações do dia 7, que é lá em Curitiba, a Bené teve lá também. E o carinho que o pessoal lida, trata a gente, recebe, né? Mas é bom que você chegue e já fala um pouquinho como é que foi em Pernambuco. Eu sei que também teve atividades lá do Lula Livre, né, da jornada Lula Livre. Isso, o Pernambuco é um dos estados mais lulistas do Brasil, né? Então, Aliás, é a terra dele, né, Marília? Pois é, Nasceu lá. pois é. Eu estive em Garanhuns, mas não cheguei a participar do ato, fiz algumas atividades durante o final de semana, que é a terra do presidente Lula. E lá no Recife foi uma grande manifestação cultural, inclusive, um segmento que está sendo tão alvejado por esse governo que está aí, e uma grande manifestação política também em prol da liberdade do presidente Lula. Pernambuco está bastante consciente, a gente viu isso durante a fase, todas as fases do golpe, né? Eu chamo de script do golpe, que as pessoas estavam conscientes que a prisão de Lula era política, a prisão que estava para acontecer era política, a prisão que aconteceu é política, e sobre as reformas, tanto trabalhista quanto da Previdência, interferiram diretamente nos resultados da eleição em Pernambuco. Teve políticos que tiveram dificuldade de bater na porta do povo e pedir voto. Então, a nossa realidade é bem diferente dos estados de vocês, sem dúvida alguma. Os pernambucanos e as pernambucanas estão bem conscientes de que Lula é um preso político e de que a prisão do Lula faz parte do script do golpe para a retirada de direitos do povo brasileiro e para entregar o nosso país de bandeja para os Estados Unidos. E esse é um sentimento no Nordeste, né, Marília? Generalizado. Sem dúvida. E principalmente Pernambuco e Bahia a gente sente bastante isso, mas o Nordeste, na verdade, às vezes as pessoas até não têm a consciência do que realmente aconteceu, porque Lula não fez o que fez pelo Nordeste somente porque era de lá ou por outras razões desse tipo, mas por um projeto de país diferente, de reparar as desigualdades sociais e que durante toda a história do Brasil a gente não tinha vivido. Então, a gente sente a diferença muito grande de antes de Lula como era. A minha geração ainda viu alguma coisa do governo Fernando Henrique. Eu mesmo, quando entrei na Universidade Federal, era o último ano do governo Fernando Henrique e sentimos muito a diferença quando houve os governos do PT e mais ainda agora com, pouca priorização ou quase nenhuma priorização da nossa região. Muito bem. Eu queria aqui aproveitar para te apresentar um pouquinho, falar um mini currículo aqui seu, mas a Marília Reis foi vereadora por 3 mandatos no Recife, não é? E chegou à Câmara dos Deputados agora. Foi a segunda candidata mais bem votada em seu estado, muito bem.
e é neta do ex-governador Miguel Arraes, nasceu e cresceu em um ambiente de intensa atividade política, portanto, faz política há muito tempo e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, onde se engajou no movimento estudantil, debatendo o gênero e a pluralidade de direitos. Essa Marília Arraes, é um prazer tê-la tão jovem assim com a gente aqui na Câmara, fazer parte da nossa bancada. E, Gleisi, não sei se... Acho que pouca gente sabe disso. Em Pernambuco, nós vivemos um ambiente muito machista na política. Quando eu me elegi vereadora pela primeira vez, 11 anos atrás, na Câmara dos Vereadores sequer tinha banheiro feminino para as vereadoras. E política não é lugar de mulher, né? Não, parece que é isso. É muito difícil. E deputados federais, na história do nosso estado, nós tivemos 4. Eu sou a 4ª mulher a ser deputada federal, sou a única da bancada. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande de lutar para que nas próximas gerações elas vivam uma realidade diferente. Com certeza. Principalmente nesse momento que parece que a gente está vivendo... Eu não consigo deixar de comparar com a ficção, porque às vezes a gente olha assim, o que está acontecendo de ter pessoas se manifestando com as manifestações de ódio que tem, de machismo, de racismo, é algo que 5 anos atrás era impensável, que pessoas que se manifestassem dessa maneira eram ridicularizadas e que hoje em dia representam a parcela da população, como se tivessem encorajado outras pessoas a se comportarem dessa maneira. Mas há um encorajamento para tudo, para matar, né? Para as pessoas maltratarem as outras, desrespeitarem as outras. Isso tá aí colocado, né? A gente vê cada cena, crimes que vão acontecendo, né, seja com as mulheres, seja com a população negra. Tudo isso acontece porque o ódio foi muito estimulado, bem estimulado, e as pessoas naturalizaram e banalizaram a vida, e nós estamos vivendo esse caos tremendo. Cada dia a gente pensa, bom, não é possível, não vai acontecer uma coisa pior do que aconteceu agora. Chega no dia seguinte, é outro. Você não, análise de conjuntura diária. Do Rio de Janeiro, gente, foi uma coisa pelo horrorosa. Amor de Deus, 80 tiros em cima de um carro. De fuzil. E a mulher gritando, porque a mulher que estava, ela disse que ele, nos primeiros tiros que ele levou, que pegou logo nele, no marido que estava no volante, que ele ainda falou com ela para sair com as crianças, com a criança de dentro, vai, e ela ficou gritando para a polícia, para eles, não atire e me ajude, me socorre, me ajude. E o pessoal gritando tudo, não, é uma família, é um chefe de família. E eles continuaram atirando. E ela falou até depois debochando. Enfim, Esperamos que essa situação seja devidamente e o Estado não se solidariza, não se desculpa, né? Não é uma coisa, por isso que eu digo, naturalizar pode fazer. Agora, isso é tão ruim que hoje, por exemplo, teve aqui uma situação, nós fizemos a discussão do a discussão da reforma da Previdência na CCJ, se iria ler o relatório ou não. Aliás, o governo forçou todas as coisas, não conseguimos segurar, levamos até finalzinho da tarde, aí começaram a ler. Mas teve um tumulto lá, porque eles não davam a palavra para a gente, não distribuíram o relatório antes para a gente ler, eles queriam que lesse sem ninguém ter o relatório junto, e nesse tumulto o líder do governo aparece com arma. Diz ele que estava só com o coldre, né? Isso que coloca o revólver. Estava só com lá. Aí, depois de todo mundo, ele tirou e mostrou, não, só estou com o lugar onde vai a arma. Mas veja, para que andar com isso, gente? Dentro do Congresso Nacional, para que andar com aquilo? E para que insinuar que estava armado, entendeu? Que ia resolver na bala, quer dizer, então agora vai virar um bang-bang, um tiroteio. Esse deputado já estava arrumando confusão com a gente semana passada, porque quando teve enfim, o tumulto que finalizou a reunião. E ele é o líder do governo. Pois ele já estava arrumando confusão comigo lá também, enfim, não existe a gente estar nesse clima aqui no Congresso, a gente está no ano de 2019, minha gente. Parece que voltamos. Meu avô contava de questões que tinha, que os deputados iam para resolver na bala, mas isso 50 anos atrás, pelo amor de Deus, a gente não pode
deixar isso acontecer, não. Mas então, já que a gente falou um pouco de reforma da Previdência, acho que a gente podia falar um pouquinho desse tema, que é uma coisa que interessa a todo o Brasil. Eles estão lendo hoje o relatório, aí nós vamos pedir vistas coletivas, tem 2 sessões, e eles querem votar antes da Páscoa. Vocês acham que a gente consegue segurar na CCJ para não votar, pelo menos, a questão da constitucionalidade? Porque, assim, eu sinto que tem muita... A pesquisa da CUT vocês viram, né? É uma coisa impressionante, gente. 65% é contra. Mas quando você começa a falar dos detalhes, por exemplo, aumentar a idade para homens e para mulheres e ter um mínimo de 20 anos de contribuição, 71 são contra. E quando vai, não, tem que contribuir por 40 anos para você se aposentar integralmente. 81% são contra. É uma medida super antipopular. Depois, a aposentadoria dos trabalhadores rurais, da agricultura também, mais de 70% são contra mexer, dos professores 70% são contra mexer, o benefício de prestação continuada, também mais de 70% são contra. Será que essa gente aqui não vai ver isso, não vai se sensibilizar? Vai votar a reforma da Previdência como votou a trabalhista, dizendo que ia melhorar, lembra? Não, vai melhorar o emprego. Nós estamos com 13 milhões de desempregados. Eu queria ter um pouquinho a sensibilidade, porque eu fico pensando, nós estamos falando de Lula. Jamais Lula iniciaria um governo com uma reforma da Previdência contra a população. Jamais. Porque ele criou. Ele melhorou o sistema de seguridade. Melhorou o sistema de seguridade. Ampliou. A impressão que dá é que essa gente quer transformar o Brasil numa fazenda. Tá desmontando diversos setores. Você olhar Minha Casa Minha Vida, que é responsável por 2/3 do setor da construção civil, está sendo desmontado por esse pessoal, mais do que já sofreu as grandes empresas que quebraram aqui durante todo o período que houve de alvejamento dessas grandes empresas. Agora as pequenas e as médias também estão se arriscando com a inadimplência do Minha Casa Minha Vida, que afeta diretamente a população carente. Estão entregando o nosso país de bandeja. Antes de Getúlio Vargas, com todas as críticas que a gente possa ter à ditadura, enfim, mas o Brasil passou a ser um Estado-nação. Foi ter empresas siderúrgica, petróleo e tudo mais. E agora eles estão destruindo tudo isso. A gente vai voltar a ser uma colônia, uma fazenda, um paraíso, um parque de diversão para o americano vir se divertir. E a gente não pode aceitar isso. E o discurso que eles fazem para a população de como se fosse um terrorismo em relação a tudo que eles querem fazer é muito desonesto, é muito vil com o povo brasileiro. E nós temos essa responsabilidade, não de estar somente aqui no Congresso, mas de usar esses instrumentos, as próprias redes sociais e o que a gente puder fazer nas ruas, enfim, para conscientizar de que não é assim, de que a gente não pode deixar o Brasil se transformar no que eles querem transformar. Mas nós estamos nessa jornada do Lula livre. Também as pessoas têm ido para as ruas para protestar contra a reforma da Previdência. E eles acabam com a questão da Seguridade Social. Já precarizaram com a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista já retirou muitos direitos. Inclusive das empregadas domésticas. Depois de tantos anos para conseguir agora, né, tá nessa situação. Aí me diga, qual é a expectativa de uma pessoa se aposentar? Se, por exemplo, eu tenho 20 anos de trabalho que não tem na minha carteira. Eu trabalhei durante 20 anos sem uma carteira assinada, sem nada. Isso não conta para a minha aposentadoria, lógico, não tinha carteira assinada. Então, a dedução que faço é que as pessoas pobres, as mais pobres, começam a trabalhar mais tarde, de carteira assinada, pouco mais tarde. Então, ela não vai se aposentar nunca, porque ela tem, principalmente as trabalhadoras domésticas, elas têm 10, 15, 20 anos trabalhando numa casa sem direito nenhum. Então, e já como trabalham precariamente, né? Precariamente, sem horário, sem garantia. Sem nada. Então, a Previdência veio para acabar com os pobres, sabe? E tem mais. As mais prejudicadas são as mulheres.
As mulheres o mais prejudicadas nisso. Até porque no mercado de trabalho já se tem uma diferença, né? Entram mais tarde. O governo agora acha que mulher grávida, né, pode trabalhar em qualquer lugar. O outro já acha que não tem que ter licença maternidade. E nós estamos vivendo nesse momento sem segurança, quando a Seguridade Social é aquela que vai incluir, que vai fazer com que as pessoas tenham, mesmo pobre, tenham o que comer, tenham uma proteção. Como você fala do benefício de prestação continuada, é um crime que eles vão fazer. Querem baixar para R$400. Perguntei para o Guedes, você vive com R$400? Porque se você viver, você tem moral para vir nessa casa e dizer que pode ter R$400. R$400 deve ser o que ele paga numa janta, Benedita. Essa gente não tem noção da vida das pessoas. Acha assim, ó, vocês vão sobrevivendo aí, comem uma vez por dia, de cada 2 dias, que tá bom. É assim que eles tratam a maioria do povo, por isso que estão fazendo essa reforma da Previdência. Mas nós vamos resistir, né, gente? Nós já estamos resistindo, nós somos né? menores aqui, menos tomara número, que na mas vamos CCJ brigar. Não, semana que vem nós temos que impedir que vote na CCJ. Tem que ganhar um prazo a mais para o povo saber o que é a reforma, gente. As pessoas não sabem do que se trata, não têm informações. Quando você diz na rua, leva o abaixo-assinado e faz a pesquisa, como a Vox Populi fez, vai contando, as pessoas dizem, não, eu sou contra isso. Mas é isso a reforma? Não, isso eu sou contra, eu sou contra. Só que eles querem fazer tudo rápido e ligeirinho para eles poderem aprovar, porque se o povo souber, esqueça. E umas cascas de banana gravíssimas que pouca gente fala, porque é difícil de incorporar no dia a dia das pessoas, de fazer as pessoas entenderem, compreenderem, é o fato de se tirar a proteção à Previdência da Constituição, a proteção à Seguridade Social da Constituição brasileira. Porque a gente fica aqui discutindo idade mínima, tempo de contribuição, tudo mais. Se sair da Constituição, perde a segurança. Hoje vai ser desse jeito, daqui a pouco tempo fazem uma lei complementar, não, vamos mudar. E muda com maior facilidade. Agora a gente está conseguindo mais tempo e está mais difícil porque é uma PEC que eles precisam fazer. Mas se fosse lei complementar, já tinha resolvido. Já tinha votado em plenário. A capitalização aí diz que é opcional. Não existe isso de opcional quando o poder econômico tem uma supremacia. Quando a pessoa vai negociar com o patrão, com o estômago colado nas costas, que é isso? Não existe. O patrão vai dizer, não, opte pela capitalização, que você fica no emprego, o cara vai aceitar. Claro. É o patrão que vai decidir não isso. Pode. Acho que essas são as, claro, com todas as peculiaridades, mas são os pontos que as pessoas devem ficar atentas, porque eles colocaram muito a questão do BPC e dos trabalhadores rurais. Pelo menos a impressão que dá aqui no Congresso, até quando você olha a posição do Centrão, é que eles colocaram a língua de boi de piranha, para chegar depois e ser um negócio tão chocante que se eles tirarem da discussão, as pessoas achem mais aceitável. Isso, aí eles votam o pacote de maldade. O pacote de maldade deles. Exatamente. Mas nós vamos resistir. E sei que quem está nos assistindo aí também está acompanhando a reforma, também vai resistir. Nós precisamos ir para a rua, viu, gente? Porque se nós ficarmos sozinhos aqui, sem a força das ruas, sem as pessoas estarem nas ruas contra essa proposta, sem assinar o abaixo-assinado, sem mostrar que são contrários, é difícil. Porque as pessoas aqui vão, a base do governo vai querer votar com eles, né? Porque faz as negociações, enfim. Então, nós precisamos protestar, precisa mandar aqui para a Câmara dos Deputados muitas mensagens no WhatsApp da Câmara, nos canais da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, dizendo que vocês são contra a reforma da Previdência. E aí não é contra, só alguns pontos ela é necessária. Vou dizer uma coisa para vocês, a reforma da Previdência não é uma reforma necessária. Previdência pode precisar de ajustes, mas não é uma reforma necessária. Se nós fôssemos governo, se Fernando Haddad tivesse ganho a eleição, nós não começaríamos um governo com a reforma da Previdência, como o Lula não começou. Nós começaríamos um governo pelo desenvolvimento, pelo investimento, pela proteção dos mais pobres, entendeu? Pelo emprego, geração de emprego. Ou seja, nós começaríamos com outra lógica e faríamos uma reforma tributária para que rico pague imposto nesse país. Pois é. Gente, olha, já estão avisando que nós estamos há 40 minutos aqui no ar, então já está dando o nosso tempo. Muito legal, eu queria aqui, nós estamos com, pelo menos eu estou vendo aqui no 1.000 pessoas quase nos assistindo aí.
ao vivo, participando, estão mandando muitas mensagens. Quero agradecer, mensagem de carinho para nós aqui, muito legal. As feras da democracia, valeu aí. Mas está muito legal, gente, obrigada pelo carinho. Mas queria passar a palavra para vocês despedirem aí do pessoal, lembrando que nós estamos no programa que fala do Lula Livre, que Lula Livre tem tudo a ver com isso. Contra a reforma da Previdência, pelo emprego. Aliás, Lula foi quem mais criou emprego nesse país, pela valorização do salário mínimo, que eles querem tirar a correção também da inflação, da Constituição, do benefício previdenciário. Foi Lula que fez Minha Casa Minha Vida, fez o Bolsa Família. Lula foi o melhor presidente. Não estaria acontecendo isso que está hoje no Brasil, não estaríamos passando a vergonha internacional que estamos se Lula estivesse na presidência. E nós, tenho certeza que somos mulheres que estamos na política, temos muito a ver com a construção desse governo. E também somos, na realidade, produtos políticos desse processo de luta e dos governos de Lula e de Dilma. Então, queria deixar para vocês falarem aí as considerações finais. Eu? Você chegou por último. A Marília falou menos, fala mais. Mas eu achei até que eu falei muito, estava mais caladinha aqui para ouvir Bené, Gleisi. Bem, eu queria agradecer aqui o convite da nossa presidenta Gleisi, e é uma honra estar aqui participando desse programa com duas mulheres que fazem parte da história do nosso país, que nos inspiram tanto a nós que estamos aí no começo dessa luta grande, num ambiente que nos é hostil, mas que a gente sabe que se as mulheres não entrarem botando o pé na porta, ninguém dá licença para a gente passar. E falando sobre esse tema da liberdade do presidente Lula, que tem tudo a ver com o que a gente está passando, porque, como falei, é mais uma etapa do golpe, um golpe que, infelizmente, foi legitimado pelas urnas, mas que a gente não pode parar de denunciar. A prisão de Lula ataca frontalmente o Estado Democrático de Direito, e isso é reconhecido internacionalmente e faz parte do plano de entregar o nosso país de bandeja para os Estados Unidos, de retirar direitos do povo brasileiro, enfim, de acabar com o Estado Nacional brasileiro. E nós ainda temos a democracia, ainda temos esse espaço aqui no Congresso Nacional, o espaço nas redes para procurar conscientizar cada vez mais as pessoas. E esperamos contar com vocês para legitimar a nossa luta aqui, que a gente continue fazendo essa conscientização, até porque, Gleisi e Benedita, tem muita gente dizendo tem que votar a reforma da Previdência no primeiro semestre, porque daqui a 4 anos todo mundo já vai estar acostumado, já vai ter esquecido, e o povo tem que dizer que não, tem que dizer que vai se manter consciente, vai se manter lembrando dos que estavam contra e dos que estavam a favor, dos que estavam dizendo não ao povo brasileiro na hora que tiver oportunidade aqui no Congresso. Eu também quero agradecer a minha Gleisi querida, nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, dizer que eu estou também ao lado de duas grandes mulheres fantásticas, extraordinárias, e que a nossa luta é a mesma luta de vocês que estão nos assistindo nesse momento. Nós não queremos entregar esse país, nós não queremos que os Estados Unidos venha tirar da nossa Amazônia tudo aquilo que nós preservamos até agora. O nosso meio ambiente. Nós não queremos de forma nenhuma que os nossos trabalhadores, trabalhadoras, que eles passem a ser biscateiros porque não tenham direito nenhum de trabalho. Mas tudo isso, como a Gleisi já disse, nós estamos aqui exatamente porque se nós não tivéssemos tido um presidente como Luiz Inácio Lula da Silva, nós não teríamos o que reclamar. Nós não teríamos o que reclamar. Nós estaríamos reclamando de algo que nunca tivemos a oportunidade de ter. Mas agora não, agora é diferente. Nós estamos brigando porque nós sabemos que temos direito. Nós sabemos que esses direitos foram conquistados e esse direito foi direito que nós conseguimos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, eu, que sou a mais idosa aqui, quero também te convidar para lutar contra essa reforma da Previdência. Não queremos essa reforma da Previdência, mas queremos o Lula livre. Por isso também entra conosco nessa grande jornada. Lula livre, reforma da Previdência
Não. Muito bem, legal, olha aí o recado da mulherada, viu gente? Nós estamos juntos aí. Muito recado aqui para que a gente resista à reforma da Previdência, não deixe de tirar os direitos das pensões, das viúvas, nós vamos lutar por isso. Vocês podem ter certeza, aquilo que for do nosso alcance nós vamos fazer. E as mulheres aqui são muito aguerridas no Congresso. Somos em menor número, mas olha, a gente dá muito trabalho, né? Eles ficam de cabelo em pé e nós vamos continuar assim. E queria, para terminar, dizer que talvez uma das coisas que mais retratou agora recentemente a tragédia que nós estamos vivendo no Brasil foi a entrevista que Bolsonaro, pai, deu para a Jovem Pan. Aliás, um desastre total, porque a nossa economia está derretendo, temos desemprego, a renda está caindo, a inflação está subindo, estão querendo vender agora o patrimônio, vender as estatais, vender os ativos para pagar juros da dívida. Eu pergunto para essa gente, mas não era só tirar a Dilma? Era tirar a Dilma. Vão 3 anos que tiraram a Dilma, 3 anos que tiraram a Dilma e não conseguiram colocar o Brasil para crescer, porque a política deles não vai dar certo. Não tem como, não leva dinheiro, não leva renda para o povo. Então vai dar errado e a economia vai cair. Hoje os analistas de mercado já estão dizendo que nós vamos ficar na faixa de menos 2% de crescimento do PIB. Começamos com 3% no início do ano, que era o que eles projetavam. Vai ficar 1%. E aí Bolsonaro vai e diz na Jovem Pan o seguinte, que ele deve a eleição ao filho, ao Bolsonaro filho. Não sei se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem um grande número de filhos, mas que ele deve a esse filho a eleição. Fiquei pensando, nem dignidade o povo que apoia ele aqui tem, né? Porque, pelo jeito, não prestaram para nada para apoiá-lo. E segundo, que ele diz que está sendo pressionado para ir para a reeleição. Ele não deve ter lido a pesquisa, gente, porque ele é o presidente mais mal avaliado que teve, que foi eleito diretamente, nos 100 dias primeiros de governo. Então, ele está pensando já na reeleição. Veja a cabeça do cara. E dizendo que tem que ter guerra na Venezuela. Aliás, tem me perguntado aqui, tem um pessoal que entra, que não é da gente, que é o pessoal que é contra, entra para ficar... Eu fico pensando, esse pessoal deve ser masoquista, né? Fica nos assistindo né? e fica xingando, a gente não está nem aí pro xingamento de vocês, quero dizer. E aí, falando da Venezuela, saiba que nessa pesquisa de ontem da Vox Populi, foi feita uma pergunta, ainda não foi divulgado, se as pessoas eram a favor da intervenção na Venezuela. 80% são contra, não querem o Brasil com guerra com ninguém. É isso aí, nós sempre fomos um país pacífico, um país que sempre se deu bem com seus vizinhos, não tem por que a gente fazer isso, né? Entrar em um conflito e comprar a briga alheia. Como não tem como comprar a briga com os árabes? Veja só a cabeça do Bolsonaro, comprar a briga com os árabes, nós vamos perder mercado, vamos se meter em algo que não nos diz respeito. Enfim, tá tudo virado, gente. Mas nós estamos aqui, vamos resistir e quero dizer para vocês que toda semana, às 19h30, toda terça-feira, a gente vai estar com esse quadro aqui, Política com Mulheres. Vamos discutir coisas específicas das mulheres, mas vamos discutir política sim. A gente vive a política e nós queremos participar das decisões. Aliás, não tem democracia plena se 50% da população não participa dos processos decisórios. Por isso a gente quer que você participe. Então, aí, olha, se inscreva no canal, toque o sininho para você ser sempre lembrado, marque o sininho para você ser sempre lembrado dos programas e das novidades e participe conosco. Na próxima terça-feira, às 19h30, tem mais. Obrigada, Marília. Obrigada, Bené. Até a próxima. Obrigada, Gleisi. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Lula livre.